Olá, esse é o Pod Impacto e eu sou a Mirna. Nós estamos falando aqui de um podcast, videocast, que é focado no empreendedorismo das e nas comunidades e o impacto social de cada iniciativa. Eu vou agora já na abertura falar desse terceiro episódio. Nós estamos aqui com a Natália e o Cadu, daqui a pouquinho eles vão falar com você, mas antes eu vou então falar um pouquinho quem sou eu para quem está ouvindo. Olha, eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho os olhos castanhos, os cabelos cacheados, tenho 1,55 m. Eu estou aqui no estúdio do podcast que fica aqui no Podcamp da Informática de Municípios Associados, que é aqui em Campinas, um serviço público. E aqui ao meu fundo nós temos aqui uma parede com espuma, que é justamente para a questão do áudio e tudo mais. Então, você que está nos ouvindo, lembrando que você pode acompanhar o Pod Impacto, que está disponível no Spotify também, e no nosso canal no YouTube, que é youtube.com/podimpacto. Vai lá, dá um like e todo mês a gente tem um novo episódio. E neste terceiro episódio nós vamos falar sobre impacto social exponencial. Para isso, a gente convidou a coordenadora do programa Cidadania e Impacto Social da Fundação FEAC, que fica aqui em Campinas, a Natália Garcia, e também o Carlos Pinotti, conhecido como Cadu, gestor de projetos da Go Social. Natália, seja bem-vinda. Eu já te convido a fazer a sua autodescrição e audiodescrição. Bom dia a todos, um prazer imenso estar aqui. Então, vou começar falando sobre mim. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, eu tenho cabelo na altura dos ombros, cabelos castanhos aí, ondulados, passando por uma transição de liso para ondulado, e eu estou com um blazer azul e uma camiseta branca. Tá ótimo. Então, Cadu, seja bem-vindo também. Faço o mesmo convite. Vamos lá, olá a todos, fico muito agradecido do convite. Sou um homem branco, 1,78 m de altura, olhos castanhos, cabelos castanhos bem curtinhos, estou com uma camiseta polo cinza e uma calça jeans. Bom, e a gente agradece aí o Podcamp, que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas, realizado pela IMA, a Informática de Municípios Associados. E olha só, elevar o impacto social exponencialmente de uma organização da sociedade civil de forma que ela alcance a sustentabilidade financeira e possa ampliar os seus horizontes de atuação. Esse é um projeto entre a FEAC em parceria com a Go Social e a gente vai entender como funciona esse projeto, justamente começando pela Natália. Natália, fala um pouquinho primeiro do seu trabalho lá na FEAC, o que é esse setor que você participa lá. A FEAC é a Federação das Entidades Assistenciais aqui de Campinas. Lá atrás tinha um outro objetivo, mudou muito, até porque quando a gente fala de organização social, hoje a coisa mudou muito, esse conceito. Mas fala um pouquinho como surgiu essa ideia desse modelo e como surgiu aí essa parceria com a Go Social. Bom, então vamos lá. O fortalecimento institucional, né, das organizações da sociedade civil, que são chamadas OSCs, que todo mundo conhece, que trabalham aí na execução de políticas públicas e também de outras iniciativas de impacto social positivo dentro das comunidades, dentro dos territórios. Quando a FEAC, no novo formato, no novo desenho dos programas, viu que era a forma, né, a FEAC não tem atendimentos diretos, né, o beneficiário na ponta, que a gente fala. Ela viu que ela precisava fortalecer institucionalmente essas organizações, ajudar a desenvolver, atualizar, qualificar os profissionais, e era uma forma da gente ter desenhos de cursos, aperfeiçoamento, mas também de investir e olhar para as organizações com o que elas merecem, com o mérito delas mesmo, como executoras, né? Então, essa atuação, ela precisava ser fortalecida. E a gente sabe que as organizações têm uma escassez de recursos, de demandas, são várias demandas sociais ali. Então, para poder atuar nos problemas e focar nisso, precisa de um subsídio, precisa fortalecer a gestão, a governança, a transparência, precisa de uma atualização, inclusive na comunicação, para conquistar doadores e dar também a prestação de contas ali, a visibilidade que a sociedade precisa. Então, a FEAC começou a ter esse desenho de fortalecimento institucional dentro de um programa, hoje, Cidadania e Impacto Social,
E então a gente atua por meio de projetos. Quando a gente conheceu a Água Social, a gente viu uma oportunidade ali com a lógica deles de mercado, de modelo de negócio, as organizações em um momento de um pós-pandemia se reinventando para a sustentabilidade financeira, para a autonomia e desenhando novos projetos. E conhecendo bazares, campanhas que as organizações fazem, prestação de serviços, a gente falou, opa, tem um nicho aí que pode ser. Conversamos lá com a Água, com o Alexandre, com o Cadu, e a gente falou, poxa, essas organizações precisam de um investimento na estrutura institucional, de governança e cultura organizacional, mas elas têm um potencial ali, um impacto exponencial, que é o título do nosso projeto. Então, a gente desenhou com eles, conversou, fizemos um processo seletivo duro, que o Cadu vai contar um pouquinho para vocês. Difícil, foi muito gratificante ver o quanto as organizações estão dispostas a se abrir para o novo, para a inovação, olhando sempre na ampliação do impacto que elas já fazem, né? Então, assim, quando a gente fala de fortalecer, melhorar e ampliar o que elas já têm. Sim. Né? Então, todo esse trabalho aí visa aí, agora essas 2 selecionadas, a ajudá-las a estruturar tudo o que ainda precisa ali, dar uma fortalecida na estrutura organizacional, mas já mirando num projeto que vai ter um capital semente, que vai ter um investimento social privado, que é hoje a atuação da FEAC, para que ela possa desempenhar. Porque também não adianta só fortalecer e não dar o recurso financeiro para subsidiar isso e ela criar a lógica de modelo de negócios que a gente fala, negócio de impacto e de sustentabilidade financeira. Tá bom, daqui a pouco a gente fala de novo. Cadu, fala pra gente aí quem é a Água Social. Bom, a Água Social, ela é uma empresa que fica em Curitiba, mas ela atua em todo o território nacional, né? Então, é um negócio de impacto, justamente porque o foco é ajudar as organizações, impulsionar as organizações, principalmente os próprios empreendedores sociais, né? Então, desde aquela organização que está no começo, alguém que quer empreender, e a gente, então, atende tanto esse B2B, que é o público direto, que são os empreendedores sociais, os donos dessas organizações como um todo, até negócios de impacto. Então, tem vários cursos que as pessoas podem fazer nas trilhas da Água Social, e a gente também atua com os projetos B2B que a gente fala, né, que são em conjunto com essas parcerias maravilhosas como a FEAC, né, com institutos, fundações, para fortalecer diretamente as organizações. Então, esse é um braço muito importante da Água Social, porque a gente entende a necessidade do impacto, a necessidade das organizações ampliarem essa questão da cultura de gestão, né, cultura organizacional, que é tão importante, para daí se fortalecer, ter uma sustentabilidade financeira e conseguir ampliar o impacto positivo. A gente sabe que as organizações estão na ponta, atendem diretamente os beneficiários, então a gente tenta sempre fortalecer essa parte, esse meio campo, para que a sociedade toda possa ser beneficiada. E como foi essa aproximação com a FEAC? A gente começou uma conversa, né, um bom tempo atrás, né, o Jair, que é o superintendente da FEAC, já conhecia o Alexandre Morim, que é o CEO aqui da Água Social, então já teve essa conversa já há um bom tempo, e aí foi projetando, né, a gente foi formatando esse projeto e viu que realmente era uma saída muito importante, né, investir nessas organizações, mas de fato nessa cultura de gestão, né, nessa cultura organizacional que é tão importante, porque muitas organizações, né, as famosas OSCs, né, que antes falava ONG e agora é OSC, né, Organização da Sociedade Civil, junto com o marco regulatório que teve essa nova nomenclatura. Então, a gente entende que muitas organizações, às vezes, não estão com tempo de pensar nessa estrutura e pensar como um negócio social mesmo. Então, assim, como que eu vou gerar sustentabilidade financeira para não depender tanto dessas doações que às vezes não aparecem? A gente sabe as dificuldades da prefeitura em repassar, porque tem o Tribunal de Contas, tem a prestação, e as organizações querem fazer mais, não querem ser só cumpridoras de políticas públicas, né? A prefeitura já faz um papel super importante, né, como um todo, e as organizações querem fazer mais, né? Elas têm uma atuação muito maior, né? Então, a gente entende que é necessário investir, mas mais do que investimento é acompanhar esse modelo, né? Então, dá para criar um negócio social, uma organização pode ter lucro para que seja reinvestido nos projetos próprios? Sim, a gente entende que sim, é essa a realidade. Né? O superávit que volta para a organização. Mas isso é tudo muito novo ou não? Existe há algum tempo e agora que as pessoas estão despertando?
Então, eu acho que já tinham, antes da pandemia, as organizações já buscavam outras fontes de recurso, né? Para complementar, para poder ampliar. Claro que os termos com a prefeitura, com a secretaria, são muito importantes, mas a demanda social já vinha aumentando depois de que a gente passa por uma pandemia. Isso ficou muito nítido, né? As organizações tiveram que se reinventar. Então, a pandemia, ela impulsionou algumas ações, né? A demanda social aumentou muito, os problemas públicos, né, aumentaram muito e a organização teve uma escassez. No começo da pandemia, teve um boom de doações, de mobilização, mas depois, até pela questão da economia, isso acabou reduzindo. E aí, como que elas se reinventam? Então, quem tinha ali um bazar, quem tinha alguma prestação de serviços, consultoria para as empresas, já tentava buscar um superávit, né, que é esse lucro das organizações. Então, e aí a gente sempre fala, né, as organizações, elas são o meio para, né, atividade meio. A gente atua na atividade meio, porque é o meio que dá o suporte, né, a base ali, para poder fazer. Então, olhar para essa gestão da organização, visando um modelo de negócio, um negócio social, um negócio de impacto, um negócio que traga um retorno financeiro para complementar e ajudar a cumprir, além das metas da prefeitura, mas a demanda reprimida da sociedade, eu acho que é o fundamental, né? Então, assim, não é tão novo de falar assim, foi nos últimos 2 anos, já vinha, a gente tem casos, a gente faz até um benchmark para desenhar esse projeto, a gente olhou a nível Brasil, América Latina, na Europa, que tem uma ideia do terceiro setor um pouco diferente. Nos Estados Unidos, a gente trouxe algumas referências, mas aqui no Brasil, assim, principalmente na região metropolitana, eu acho que tirando essas iniciativas como a da Água, que tem outras parcerias, são poucas, né? Sim, até porque a gente pensa assim, olha, até um próprio material que eu vi na página da FEAC, falando que Campinas a gente tem 4.561 organizações cadastradas, de acordo com o mapa da OSC do IPEA. É como se fosse uma concorrência acirrada. E como a gente consegue, nesse cenário, manter aí a sustentabilidade desses projetos e de cada uma dessas organizações, que muitas delas têm o mesmo propósito, mas a gente tem um leque aí de fins na cidade. É muito interessante isso, só aproveitar o gancho, que de fato tem muitas organizações, só que muita gente vai por propósito, vai por causa, por paixão, o que é louvável, mas nem todo mundo sabe a burocracia que é manter uma organização, fazer uma prestação de contas, conseguir um termo de colaboração com o órgão público, né, ter o Tribunal de Contas fiscalizando, que é super importante, mas assim, é uma estrutura, eu digo até mais do que empresa, né, eu tô há 10 anos numa organização, então eu tenho essa realidade, né, já trabalhei em empresa privada, já trabalhei em órgão público, tô num negócio de impacto social, então assim, é legal porque a gente consegue ter todas essas visões, e principalmente como sociedade civil, né, como público. Então a gente sabe da demanda das organizações, e como você falou, né, 4.500 aí organizações em média, só que nem todas conseguem se manter, algumas abrem e fecham, algumas abrem e não conseguem dar prosseguimento. Por quê? Porque é uma burocracia, demanda muito. E é o que a gente falou daquele investimento, vamos colocar um investimento mais inteligente, no sentido de ter organização que capta um recurso grande e, vamos melhorar os atendimentos, vamos reformar aqui nossa sala, vamos ampliar os atendimentos. Ok, isso é ótimo, né? A gente vê a necessidade. Porém, acaba sendo infinito. Então, beleza, eu vou pegar o recurso, vou reformar aqui minha sala de atendimento, tal, beleza. Só que, e depois? Né? Então, essa estratégia, né, da captação de recurso, um formato um pouco mais estratégico, vamos colocar assim, isso que é o fundamental, esse é o nosso propósito. Por quê? Porque talvez, então, a gente pegar esse recurso, fazer algum tipo de negócio social, investir num bazar, investir numa padaria, investir em alguma coisa que a associação, a organização possa trazer sustentabilidade interna, financeira, para até ampliar, de fato, né, os projetos. Aí, então vamos detalhar para quem está ouvindo e assistindo esse podcast, videocast, o que é então um negócio social. Vamos entender esse cenário. Isso é muito, muito bacana de falar, né? Porque as organizações ficam, não, mas eu não posso pegar um superávit, né? Um dinheiro a mais. Lógico, você pode, você deve, porque até por forma estatutária tem que ser reinvestido, né? Até porque toda organização passa por uma prestação de contas super assídua, né? Super, de forma muito, vamos colocar assim, pontual.
e difícil, né? É bem burocrático. Então, assim, você precisa ter uma sustentabilidade financeira para você gerir os recursos da organização e melhorar a estrutura interna. Por quê? Muita gente só fala no final. Ah, não, vamos dar um recurso, vamos exemplificar aqui alguns parceiros. Tem empresas que falam, olha, eu vou investir, vou patrocinar um projeto para uma organização. Então, vamos colocar, por exemplo, dobra a quantidade de cesta básica que você está levando para as famílias. Isso é sensacional. Porém, beleza, você vai ampliar a doação de cesta básica. Mas e a estrutura interna? Eu preciso de mais pessoas. Voluntariado não está tão fácil. Então, às vezes eu preciso contratar uma pessoa a mais. E o meu administrativo? Eu preciso de um sistema de gestão. Eu preciso de um sistema financeiro. Né? Um sistema de cadastro, para não ficar nas planilhas de Excel que pode se perder. Então, esse é o ponto principal. Geralmente, os patrocinadores, né, algumas organizações, doam para projetos específicos. Mas e a gestão estrutural administrativa? Como que a entidade vai se virar? Né? Até os termos de colaboração da prefeitura, por exemplo, você vai atender tantas pessoas, ótimo. Mas e cadê o recurso para eu investir na organização? A organização é uma empresa, então eu preciso contratar funcionário, o voluntariado está muito difícil, todo mundo trabalha, estuda. Então, como que eu vou fazer essa parte administrativa? Né? Como que eu vou investir na organização para ela rodar melhor, gerir de forma mais estratégica e atender melhor, com mais qualidade? E vem a lógica de mercado, vem a lógica de mercado quando você tem uma parceria ali que ela tem um tempo. A empresa fala para você, doa o dobro da cesta básica, usando o exemplo do Cadu. Mas e depois, quando ela parar, você ampliou o seu atendimento? Se acaba essa parceria, como você reduz? Você tem uma lista de... Como você... Até porque tem pessoas aguardando. Exatamente. Aquilo. Então, aí entra a lógica de mercado, o modelo de negócio. Opa, peraí, eu tenho alguma coisa que sustente. Se eu ampliar de 100 para 200, eu preciso manter isso depois. Não dá para eu, daqui um ano, virar para essas famílias, porque, infelizmente, a demanda social não diminui, né? Então, assim, não é uma coisa que você resolve e pronto. Então, assim, mesmo jovens, cursos para jovens, a juventude está sempre ali querendo oportunidades de se aperfeiçoar, qualificar. Então, as turmas vão né, vem uma nova demanda, uma nova turma. E aí, você não pode diminuir por falta de recurso. Então, quando você tem aí um negócio social que pode reverter, poxa, eu vou fazer dentro lá do meu café social, dentro do bazar, dentro da prestação de serviços do buffet, você consegue juntar uma coisa que você já faz na sua organização, que é, por exemplo, um curso, uma aprendizagem, uma venda de produto ou serviço, e você faz esse casamento com o seu propósito. E aí você consegue colocar um valor social agregado no seu produto e no seu serviço. E aí você trabalha pelos meios de comunicação, falar para a sociedade, olha, eu estou tendo um impacto social positivo aqui dentro da comunidade e, ao mesmo tempo, compro o meu produto, porque o diferencial dele é o valor social agregado. Então, esse modelo de negócio social é conseguir entender uma lógica de mercado onde tem uma demanda, e uma oferta e uma demanda, né? E você consegue aí, trazendo para o impacto social, porque muitas vezes as pessoas falam, mas por que eu vou doar? Né? Não é minha causa, ou não tem muito caráter religioso envolvido desse mapeamento do IPEA, tem a quantidade de organizações religiosas também envolvidas, então assim, mas eu não consigo doar. Não, então a gente muda a lógica. Bom, você precisa fazer a feira? Então compra da cesta orgânica dessa associação, você precisa de um buffet, um coffee, um bolo, bazar. Então, aí é a visão do negócio olhando para a sustentabilidade financeira de uma organização que vai ter impacto social positivo. E aí fica até mais fácil de comunicar. E aí, muitas vezes, as organizações elas param de pedir sua doação e oferecem. Não, então tá bom, você não pode fazer a doação hoje, mas você quer comprar um bolinho? Que aí dá aquela... É a lógica de mercado. Sim. Né? Então, acho que foi uma forma que a gente olhou. Porque, assim, todas fazem um impacto social. Isso é fato. Como a gente exponencializa isso... É isso que eu ia perguntar agora. O que é, então, exponencializar, digamos assim, todo esse processo? O exponencial, no caso, é o crescer de forma estratégica, né? Eu acho que a gente pode sintetizar assim, porque exponencializar, né? Então, vamos crescer de forma estratégica, com sustentabilidade financeira, profissionalizando as organizações. A gente não pode ver, é uma OSC, ele doa uma cesta básica ali. Não, gente, o impacto que ele traz nas famílias, no território, né? Então, assim, tem que profissionalizar, tem que ter uma visão de empresa, uma visão de gestão estratégica,
para que a gente tenha um negócio social que vai melhorar os nossos processos administrativos ali, vai mapear esse impacto e exponencializar esse impacto. Isso que eu acho que é mais interessante. Não é só conseguir o recurso, né? Tem que ter planejamento para isso, tem que ter a responsabilidade, tem a parte burocrática, fiscal, tributária envolvida, que tudo isso é o suporte que a Água vai orientar também. O retorno para a sociedade disso, conseguir mensurar essas métricas, o quanto de fato exponencializou, o quanto a venda daquele produto ou serviço trouxe o retorno para continuar investindo nos projetos. Então, isso é uma cadeia ali de valores que vão sendo construídos. Eu vou falar até como experiência, eu estou aqui no Pod Impacto, eu também faço parte de uma OSC, né, uma associação, chama Associação Bolsa de Valores Humanos, e a gente tem exatamente essas dores. Porque todo mundo tem boa vontade, mas não tem esse planejamento. Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai melhorar? A gente precisa de alguém que tem essa expertise e tudo mais. Então, foi aquilo que você falou. Tem muita gente causando impacto, mas as pessoas não sabem para onde ir, justamente porque não vê ainda ou não consegue, apesar de tentar, ver aquele negócio de impacto social que muda territórios ou muda um segmento, mas para que ela se mantenha e não fique sempre, eu vou falar bem no português, claro, passando o chapéu, pedindo doações, ou dependendo, como você até mencionou a questão de voluntário, nós temos lá na BVH, por exemplo, um bazar, que é muito legal, mas às vezes, o que acontece? Olha, gente, o bazar tá cheio, mas só tem um voluntário aqui, alguém pode correr aqui para ajudar? Porque também você fica dependendo, claro, dos voluntários. Você tem 20 voluntários inscritos para aquele projeto, mas naquele dia parece que só 2 conseguem aparecer. Quando aparece, né? Quando aparece. Então, é aquele sempre apagar um incêndio também. As organizações vivem assim, né? Eu acho bacana mudar a lógica. Então, assim, uma organização não é, coitadinho, uma associação que dá uma cesta básica. Jamais. A associação, eu gosto muito da parte de articulação, né? Como eu já trabalhei no setor público, eu entendo a importância. E vou dar um exemplo prático. Enquanto organização, nós fizemos uma articulação junto com a prefeitura, junto com a Câmara de Vereadores, e nós conseguimos aprovar um estatuto. No meu caso, foi específico da causa animal. Então, a gente aprovou o Estatuto de Proteção Animal na cidade, foi na cidade de Nova Odessa em específico, e foi a principal legislação que a gente tem até hoje, né, temática. Então, foi super importante. A gente articulou com a sociedade civil, até com os atores como veterinários, por exemplo, com a prefeitura, com os vereadores. Então, a gente teve que englobar tudo isso e fazer uma legislação super rígida e que é efetiva e que estava faltando. Então, eu acho que a organização, a associação, ela tem um papel muito fundamental. Não só assistencialista, que tem que mudar essa realidade, não é assistencialismo, e sim de fazer essa articulação em rede, porque nós estamos na ponta. A gente sabe a realidade, às vezes, do próprio território melhor do que alguns outros órgãos, porque a gente está vendo. Inclusive, quando o Cadu fala, Natália, dessa questão do assistencialismo, é algo que nos assusta lá, porque as pessoas veem, como eu posso ajudar? Então, a gente sempre até usa assim, você não está ajudando, você está investindo naquele potencial. No nosso caso, a gente atua nos serviços de acolhimento em Campinas e a gente acredita que cada criança, cada adolescente que está ali, que tem sua história, tem o seu potencial independente daquilo que tenha ocorrido com ele, e a gente precisa trabalhar isso para ele até ressignificar toda a sua história e existe uma questão intergeracional e tudo mais, mas não é o caso Equidade, aqui. Né, de oportunidade. Entendeu? E as pessoas vêm, às vezes, com essa ideia, eu quero ajudar. E, às vezes, a gente precisa pensar que, para o futuro, que essa cesta básica, no início, ela é uma ajuda, mas ela vai fazer com que aquela pessoa, por exemplo, não tenha fome para poder procurar um emprego. Que daí entra a questão da qualificação e tudo mais. Eu acho que é nesse mote que a gente pode pensar. No planejamento, ou melhor, no programa, no projeto aqui de Campinas. Vamos falar dos objetivos dele. A gente está, inclusive, essa gravação está sendo feita agora em março, justamente no momento em que vai ser anunciada, ou seja, já em abril, que é a nossa veiculação, quais são as organizações que foram aí selecionadas, o que elas trazem aqui pra gente? Então, as 2 organizações, para já abrir aqui, né, em primeira mão aqui, né, neste momento agora, vai ser anunciado hoje, né, nas redes sociais, tanto da FEAC quanto da Água Social. A primeira selecionada foi a
o Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa, que fica aqui em Campinas, né? Sim. E a segunda organização é a CEPROM, que fica no Jardim Itatinga. Então, são 2 organizações que, dentre todos os critérios elencados no edital, nas visitas, no evento de lançamento, desde a organização que vai apresentar abertura, engajamento, estrutura e todas essas questões que a gente precisa que a organização tenha uma visão clara para poder exponencializar. Então, a gente viu nessas 2 organizações neste momento, né? Não que as outras não precisem, não tenha tudo muito bem estruturado, só que teve muitos critérios, né? A gente montou um comitê interno para fazer essa decisão. Vão ter na água uma espécie de consultoria, é isso? Eu não gosto muito da palavra de consultoria. Então, vamos falar outra. É um assessoramento, é um acompanhamento, uma mentoria. Mentoria. Tem todo um processo de diagnóstico e foi uma disputa acirrada, tá? Muito não foi fácil. acirrada. A gente teve que se apegar Quantas aí mais... se candidataram? No evento foram 28. Muita. Desses 28, 24 se inscreveram, foi quase 100%. Então, olha que bacana como as organizações realmente querem mudar, né? Querem esse projeto, porque elas entendem a importância. E aí a gente pré-selecionou 12, depois foram 5 para a fase final, e aí 2 selecionadas, porque a gente tinha 2 vagas neste momento, né? Sim. Mas, assim, tantas outras que a gente entende da importância, como necessita, mas, dentre todos os critérios que a gente falou ao longo de todo esse tempo aqui, essas 2 que foram selecionadas para esse projeto nesse momento. Tem um período para esse programa funcionar? Sim, a gente vai agora, são 18 meses aí de acompanhamento, depois a gente tem um mês entre a relação FEAC e água ainda para fazer ajuste, então a gente tem um pouquinho mais de 20 meses, né, porque a gente já começou esse processo desde janeiro, mas com a organização são 18 meses, sendo que no final ela vai poder apresentar 2 projetos para a FEAC e investir, né, então assim, depois de toda essa consultoria, organizou tudo que precisa, identificou ali aqueles gaps, porque o processo de diagnóstico dessas 24 organizações olhou para isso, porque precisa estar num ponto de maturidade, né, de equipe, de estrutura, de propósito, né, então assim, não que as outras não tenham, mas existem a pontuação, a gente precisava fazer um ranking disso. Então, foram critérios estabelecidos, deixamos claro para eles, né, quais eram os critérios que estavam sendo avaliados, e a gente também não podia nem pegar uma organização que já está muito à frente, né, assim, porque aí a transformação acaba sendo pequena. Às vezes o que ela precisa é um outro tipo de empurrãozinho nesse momento. Sim. Mas assim, aí a gente foi uma adequação de necessidade. Então, essas 2 organizações, a gente entendeu que dentro do contexto organizacional e do território, faziam mais sentido nesse momento para elas. E aí a gente ficou esse quase que Foi quase que um apelo, assim, foi muito difícil. Foi difícil, né? Mas nesse momento tem 2, o nosso intuito é conseguir continuar com esse projeto depois, e aí essas 2 já podendo pleitear aí, participar desse chamamento que a FEAC vai fazer para essas 2 organizações, para continuar tendo um capital semente ali, um investimento mesmo. Ali já é um investimento, não dá nem para falar que é um capital semente, né? Mas é um investimento mesmo da Fundação FEAC, para que elas continuem fazendo esse trabalho, continuem com esse planejamento, e aí, enquanto ela apresenta esse projeto, ela continua com essa mentoria da AGO, né? Então, organizou tudo, deixou tudo direitinho, solidificou, vamos fazer um projeto, a AGO vai acompanhar essa elaboração desse projeto, para que esse modelo de negócio continue, né? Porque também não dá para você dar só um investimento ali, um capital inicial. Ela precisa de uma sustentabilidade, ela precisa fazer funcionar para ter esse retorno. Começou a dar retorno, vai ser mais ou menos a época aí que a AGO vai ficar só no finalzinho. Mas nesse começo, o Cadu vai estar lá visitando em loco, tem uma equipe da AGO também por trás, ajudando na comunicação, na divulgação, no diagnóstico, desde a parte burocrática mesmo, assim, porque existe toda a questão tributária envolvida, tem venda de produto e tal. E depois disso, a AGO vai ficar ali, esse acompanhamento é um abraço, depois vai ficar segurando a mão, vai segurando a mão até o final ali, para poder acompanhar, precisa desse acompanhamento, que é uma diferença que a gente percebeu também. Não adianta só entregar o recurso para a organização, falar, suas falhas são essas, ou ainda falta desenvolver isso, tá aqui o dinheiro. Tá. Não faz sentido, né? Precisa de uma... até porque quando a gente fala... Precisa ensinar a pescar, isso. E desde todo, preparar a vara, olhar se a minhoca tá boa, sabe? Assim, todo o preparo.
fazer todo o acompanhamento. Então, o Cadu vai estar nesse momento ali muito próximo a essas organizações, que ele é o gestor responsável, e depois vai tomando porque a organização precisa dessa autonomia também, né, para conseguir. Então, a gente vai mensurando ali, e é o que a gente falou, precisa de um tempo também para acompanhar, porque a gente não está olhando só para resultado. A gente não está olhando só para 2 organizações com projetos com investimento. A gente está olhando para 2 organizações com planejamento estratégico, com um modelo de negócio, visando uma sustentabilidade. E o impacto ele exige até mesmo esse distanciamento e esse ganho de autonomia. Quando a gente pensa no suporte a essas 2 organizações, elas já têm um projeto ou elas vão desenvolver esses projetos ao longo dessa mentoria? Isso foi algo que a gente discutiu bastante também, porque muitas dessas organizações já tinham até um projeto muito bem formatado, né? A CEPROM até tem um projeto super legal, a Maria Rosa tem a ideação de um projeto, então o nosso papel é sentar com elas e falar, esse projeto vai funcionar? A gente precisa fazer o quê? Pesquisa de mercado, vai pensar como empresa mesmo. Vamos fazer pesquisa de mercado, se é o projeto ideal, se tem aderência no território, com o público, se a organização... Né? Tem que mirar agora numa coisa que seja atraente os daqui a um ano. Os vendedores, fornecedores, quem sabe. E aí já pensar, né? A organização vai conseguir manter isso? Porque daí é a função da organização. Então, como que a gente vai fazer esse investimento que a FEAC está propondo? Então, a gente vai investir em pessoas, em estrutura, neste projeto. Então, essa que eu acho que é o grande diferencial. Primeiro, o fato da gente conseguir estar lá em loco, o que é uma grande vantagem para a organização. Até eu vendo como organização, né? Eu até falei que é muito legal isso, porque eu até sinto falta, né? Enquanto eu estava lá na organização, de, ter uma pessoa com um olhar diferente. Um olhar de fora é super importante dentro da organização e por isso que difere um pouco de consultoria. Porque a consultoria geralmente, olha, assim, pode executar. E então o nosso vai ser um guia, literalmente, né? Vai ser uma mentoria com guia. Então a gente vai sentar com a organização e a gente não tem nada pronto. Isso que eu acho legal. A gente não tem uma receita de bolo. A gente vai criar. Tudo construído, então. Exatamente. Porque esse é o grande diferencial. A gente não pode chegar numa organização e falar, olha, segue aqui, tá? Tá, mas ela tem estrutura, ela vai ter gente, ela vai conseguir, ela tá numa maturidade organizacional que vai entender esse termo técnico? O território, né? Qual é o público que atende? Porque aí até alguém pode questionar, mas de 24 que se inscreveram, por que 2? Porque a gente precisa desse tempo de olhar para cada uma individualmente, olhar o território, olhar o público, olhar a demanda para poder trabalhar. Até né? porque é a primeira vez que vai ter um projeto nesse modelo. Exatamente. Mas assim, precisava olhar, e aí eu acho até que, voltando naquela frase que você falou, né, da palavra assistencialismo. O que a gente quer criar é justamente o oposto disso. A gente não quer um assistencialismo no sentido de dependência. Tanto para o nosso projeto, quanto para o cenário que a gente falou há pouco, não é um caráter de dependência, é um caráter de dar possibilidade para ganho de autonomia. Né? Então, assim como a gente, falando da cesta básica, a gente oportuniza para aquela pessoa uma condição de buscar algo melhor, é o que a gente faz com a organização. A gente está dando um investimento para que ela consiga se estruturar, se preparar para poder ter a autonomia de executar lá na frente, né? Não é para criar dependência. Então, assim, é para dar condições favoráveis e um empurrãozinho ali saudável, né? E esse investimento depois vai ser de quanto? Já tem um valor? Então, a gente tem uma ideia aí, vou soltar um spoiler aí, de total do projeto para cada instituição em torno de R$120 mil, mas isso vai ser condicionado à necessidade. Então, a gente não está partindo exatamente desse valor, pelo seguinte, porque às vezes com menos pode-se fazer o que a organização precisa, às vezes talvez precise de um pouquinho mais, aí vai ser de ajuste porque ela vai ter que apresentar todo um plano de trabalho para isso, provavelmente vai ter uma questão de contrapartida, tá bom, a gente investe tanto, mas você vai conseguir garantir a sustentabilidade por quanto? E são parcelas que vão ser divididas, então elas vão ter metas, né? Porque o modelo de negócio ele exige isso. Então, a gente vai liberar uma parcela, conseguiu atingir, quanto você conseguiu de retorno com essa parcela? Opa, então vamos investir um pouco mais. Como uma empresa mesmo, né? O modelo de negócio, ele exige isso. Por isso que a gente falou que tem toda essa fase inicial, ela precisa do benchmark. A gente tem aí várias ideias de, vamos fazer uma interlocução entre organizações que estão em São Paulo, que pensaram dessa forma, organizações que estão no Nordeste, que também tem uma gama grande de organizações, que também estão ali no Sul. Então, assim, a gente quer fazer esse benchmarking olhando como mercado, né? E ensinar para elas que para esse ponto específico da organização, elas precisam entender a lógica de mercado. Sim. Né? Para poder ser atraente. Né? É aquela velha história. A mesma coisa que a gente consegue oferecer um curso naquele mesmo território para 200 mulheres. O mesmo curso para 200 mulheres. Ali você vai acabar gerando uma concorrência que não é saudável.
porque aquele território precisa de 200 mulheres fazendo exatamente o mesmo serviço. Então, assim, não, pode ser articular em rede, uma faz isso, uma faz aquilo. E aí vem também naquela questão do mapeamento do IPEA. São muitas organizações? São. Qual é o diferencial entre elas? Porque elas não estão atendendo o mesmo público, né? Não. Quando a gente fala da quantidade, parece que são muitas. E às vezes a gente é questionado, mas elas não são concorrentes? Não, elas não são concorrentes. A demanda ainda é maior, né? Cada uma está em um território, cada uma olha para muitas vezes elas se complementam, porque ali naquele território, na escassez de recursos, uma atende criança, outra jovem, outra família, outra uma pessoa que está em situação de violência, outra para pessoa em situação de rua. Então, cada uma ali funciona. E é a mesma coisa do próprio terceiro setor quanto ao primeiro e segundo setor. Ele faz parte daquela engrenagem, que eu sempre brinco que eu olho os setores como engrenagens. Sim. Então, assim, se rodar aqui, roda ali, roda ali, roda ali, né? Então, vai fazendo a mecânica da coisa. E eu acho que é isso que é importante a gente ressaltar também, que estimular duas organizações, a gente não está criando concorrência entre elas. Cada uma vai olhar para o seu público, para o seu território, para a sua expertise, porque a gente olhou para isso também na seleção, qual é a bagagem que elas já têm, porque não dá para a gente chegar numa organização que trabalha lá com a educação infantil e virar e falar, não, a partir de agora vocês vão ter uma consultoria ou um curso para jovens. Tá fora da realidade delas. Então, a gente também olhou para dentro do que elas podem executar com qualidade, sem prejudicar. A gente não pode comprometer... Aproveitar aquilo que ela já tem como expertise. Isso também foi um critério. E até a troca entre elas, né? Fazer essa articulação em rede é super importante. E algo que é bacana citar aqui é que essas organizações já têm uma pré-seleção aí prévia, porque elas já passaram por várias capacitações. Então, já estão numa maturidade organizacional muito grande, né? Isso que é importante porque, por exemplo, às vezes uma organização recente, muito nova, que não tenha muita questão de gestão, não seria adequada, né, nesse projeto. Então, essas organizações já passaram por um baita programa de capacitação super bacana, então já estão numa fase de maturidade organizacional adequada para conseguir exponencializar, de fato. Isso é interessante falar que, assim, um dos filtros, né, as organizações, aquele primeiro grupo, foram organizações que já participaram de um outro projeto que a gente tem na FEAC, que é o Gerir Estratégico, que fala sobre aceleração social, que é quando a organização entende que o que ela executa é muito bom, já tem uma boa qualidade, e esse programa de aceleração, ele traz o caráter de maturidade para ampliar. Né? Então, essa aceleração tem uma outra oportunidade aqui, vou aproveitar. Então, elas previamente já participaram do Gerir Estratégico e agora vão participar do Impacto Exponencial. Em particular, aqui a gente tem, por exemplo, Mãe Maria Rosa no Jardim Campineiro e temos o CEPROM no Itatinga, né? Duas regiões aqui da cidade de Campinas, para quem não conhece, que tem altos índices de vulnerabilidade social, tem a questão de violência, uma série de coisas. Quando vocês olham, você da Água Social, né? A gente está falando do braço da Água Social em Campinas, mas daqui a pouco o Cadu vai contar sobre outros trabalhos também. E quando vocês olham essas duas associações, essas duas organizações distintas, como que a gente pode pensar nessa mudança de território, né? Em cada uma trabalhando no seu território e essa troca que você falou. Esse que é o desafio, né? Então, isso que eu, enquanto organização que está impulsionando isso, eu estou super empolgado. Eu já estou vislumbrando, assim, tantas ideias, tantas coisas, e é por isso que a gente quer sentar com as organizações de uma forma muito calma e muito estratégica mesmo, né? Porque a gente não pode chegar e falar, olha, vamos fazer isso. Não. Primeiro que eu não estou inserido nesse território e nesse contexto, que é o mais importante. E é esse, eu acho, um dos baitas diferenciais desse projeto. A gente não vai trazer uma receita de bolo. Porque eu, enquanto organização, eu sei que o que funciona num território não vai funcionar na outra. Então, por exemplo, o bairro de Itatinga, né, uma das maiores áreas de prostituição a céu aberto da América Latina. Sim. Eu não posso chegar lá e falar, não, a gente vai mudar essa realidade, essas mulheres não vão mais fazer isso. Tem um contexto envolvido que a própria CEPROM, a própria organização falou. Muitas delas querem continuar, porque se sustentam nisso. Então, qual a função do CEPROM enquanto transformação social no território? Fazer com que elas tenham decisões conscientes de sair ou não
dessa questão, né, social, enfim. Então, olha que bacana, eu já não imaginava isso. A gente foi visitar outra organização que eu até dei uma ideia ali, olha, e se fazer isso de fortalecimento de vínculo com crianças e adolescentes? Então, aqui não acontece por causa disso, a gente já testou. Então, essa é a importância da gente sentar e fazer um plano de ação. Porque ideias a gente tem várias, mas é por isso que a gente precisa co-construir, né? Ou seja, construir em conjunto do planejamento estratégico com a realidade do contexto das organizações. E eu acho que é entender a missão e o propósito daquela organização ali no território. Às vezes o propósito da organização não é acabar com aquela situação, mas é dar oportunidades para que essas pessoas nessa situação, seja de violência, seja de privação de direitos, que elas consigam ter uma melhor qualidade de vida, que elas possam ter uma dignidade, às vezes porque a gente tem, né, quando a gente trabalha muito com mulheres, né, mulheres em situação de violência, romper ciclos de violência, garantia de direitos, garantia da educação. Então, assim, como que dentro daquele cenário, a gente transforma vidas ali. A gente oportuniza condições, a gente coloca eles em pé de igualdade com qualquer outro ser humano, né, que é isso. Então, o propósito da organização, às vezes, é esse. Né? Olhando para aquele contexto, inserido naquele contexto, como eu faço melhor para aquela comunidade, como eu oportunizo ali, né? Então, é o autocuidado, muitas vezes, necessário, né? Desde a criança, assim, de todas as idades, né? Quando a gente vê os trabalhos de fortalecimento de vínculos, é isso, é você começar, e inclusive os vínculos no próprio território, porque as pessoas estão inseridas ali, e dificilmente elas conseguem sair dali. Sim. Né? Então, estando nesse território, onde eu tenho um espaço de arte, de cultura, de lazer, de aprendizagem, de qualificação profissional, de mercado até, porque eu tenho ali uma venda de produto, tenho uma mercearia, tenho uma padaria, como eu valorizo aquilo dentro do meu território, e eu sou agente de transformação, que é isso que a gente fala, né? A gente olha para o impacto social positivo na ponta, por meio da instituição. Então, a gente dá a possibilidade, aí a gente começa dando oportunidade para a organização, estando estruturada, sustentável financeiramente, oportunizando melhorias de transformação de vidas para essas pessoas. Então, o nosso público é indireto na ponta, mas a gente consegue ver o caminho que a gente dá essa estrutura para a organização poder executar bem o serviço dela. E aí multiplica, né? Porque a gente trabalha com uma organização que atende 300 pessoas. Olha o nosso número ali, né? Muito expressivo. Então, a gente brinca, a gente fala de 2 organizações, mas quantos atendidos tem nessas organizações, né? Direto e indireto, né? Isso que é legal, porque, por exemplo, às vezes o beneficiário é uma criança, só que a rede é a família junto, né? A organização também tem esse papel de envolver a família todo no contexto para que saia, por exemplo, de um ciclo de violência ou coisa parecida, né? Que a gente vê várias realidades. E aí, uma coisa legal também que, por exemplo, uma das ideias de investir em um projeto, de um negócio social, é que, por exemplo, a ideia do CEPROM, já abrindo aqui, é um projeto de padaria escola. Então, qual seria o bacana? Envolver as pessoas do território em inclusão socioprodutiva. Né? Então, olha só que bacana, vamos dar emprego para essas pessoas, falar com os negócios locais, com os comércios locais, fazer uma troca de venda, de compra. Então, olha como um só projeto pode mudar a realidade, né? Que é a nossa esperança. Nós já até conversamos com o pessoal da Uzipa Criativa, lá do Oziel, e eles falaram, inclusive, dessa dificuldade, por exemplo, no caso dos adolescentes e jovens, que quando eles oferecem oficinas, às vezes, existe essa coisa, mãe, mas você vai fazer 3 meses de oficina, você precisa trabalhar, porque, né, a coisa é rápida. E quando você fala nessa questão da qualificação já voltada para a oportunidade de um negócio ou de uma renda, também até a aceitação da comunidade ficar, então, isso vai poder me ajudar num tempo mais rápido do que só fazer o curso e depois ir em busca de uma oportunidade. Porque, às vezes, é aquilo que a gente até comentou. Infelizmente, devido às razões sociais, à vulnerabilidade, a família decide, não, é melhor você não ir fazer um curso, é melhor você trabalhar. E, às vezes, tem toda uma questão envolvida. Claro que a curto prazo resolve, mas a longo a gente sabe que não, né? Exatamente. Então, acho que a gente foi muito assertivo nessa escolha, assim, né? Não, na verdade, assim, não foi uma escolha, foi uma decisão de critérios, né? Mas a gente, assim, falando já do nosso objetivo aí, do nosso ideal, a gente espera que no final desse projeto, elas estejam realmente conseguindo estruturar
um negócio já com um projeto pronto já para receber um investimento, e aí no final desse investimento que ela consiga se sustentar, consiga outras parcerias, consiga articular com supermercados. A gente vai sonhando, né? A gente sonha muito. Então, assim, imagina, pô, que legal, as mulheres do Itatinga, lá um grupo de mulheres, uma confeiteira, uma boleira, uma doceira, né, assim, tal, fazendo uma lojinha dentro da comunidade, ou que saia ali, que possa vender, que possa articular com o mercado, vender os produtos. Então, a nossa expectativa é muito isso, de conseguir, ao final dessa jornada, olhar para a transformação de vidas, né? E que a organização também chegue para a gente e fala, olha, a gente se estruturou aqui, a gente melhorou nosso processo interno, os nossos profissionais também tiveram a oportunidade de aprender, porque a gente está contando com as equipes também, tem muitos profissionais envolvidos e que se abrem, porque as organizações são constituídas desses profissionais que estão lá muitas vezes para olhar a execução da política ou do próprio serviço, mas eles também se abrem. A gente sente muito isso nas equipes das organizações que a gente visitou e eu visito direto, né? O quanto também os profissionais estão engajados em fazer. Porque não é só a diretoria tem que estar muito envolvida, mas as equipes também. Porque senão dá aquela ideia assim, nossa, mas eu já tenho tanto trabalho aqui, como que você tira essa ideia da sobrecarga? Putz, mais uma coisa para eu fazer. E essa equipe passa por um triângulo diretoria, contratados e voluntariado ou não? Todo mundo envolvido, porque, por exemplo, lembra aquela pessoa do bazar que você falou, aquele único voluntário? Talvez a oportunidade seja de dar uma qualificação também àquele voluntário, para que ele, sei lá, vou fazer uma oportunidade aqui de uma consultoria de moda, para ele olhar o que é interessante no bazar, como ele vende, como ele precifica, como ele faz, sabe, às vezes é uma qualificação que o próprio voluntário pode receber, porque ele está ali sempre, ele está se dedicando. Então, Cadu vai lá olhar, aquele voluntário tem chance, ou, por exemplo, é uma pessoa que faz, ali a gente tem, dando a questão da padaria, o voluntário que está ensinando as mulheres, mas ele também precisa, ele pode pensar, agora vamos fazer uma coisa sem glúten. Nossa, gente, não sei trabalhar sem glúten. Então, peraí, o Cadu vai olhar lá alguma coisa que ele possa fazer para ele ter essa qualificação e poder ensinar também com mais qualidade. Assim a gente olha para os profissionais registrados da organização também. Então, quem vai apoiar, que está ali com o Cadu no dia a dia, além, né, os coordenadores que são mais próximos, o coordenador pode também ser aperfeiçoado nisso, pode ser desenvolvido nisso, então ele também vai entender, né? Não é só de dar mais uma tarefa, mais um trabalho para quem já está. Não, é uma oportunidade de crescimento profissional. Sim. A gente vai olhar para as equipes também. Até porque foi um critério super importante a questão do engajamento. A gente não pode ter um engajamento só de um coordenador, só de alguém da diretoria. Tem toda uma equipe envolvida. Né? Então, assim, por isso que esse processo, ele foi longo, né? A gente já começou a conversar lá em janeiro, tudo mais. Aliás, a gente começou em novembro. Né? Então, assim, a gente já foi detalhando. E aí, por exemplo, a gente fez o evento de lançamento, a gente fez uma parte de formulário, a gente fez entrevista online, a gente fez entrevista presencial. Então, teve todo um processo para Vocês forem logo conhecer as organizações também? Eu já conhecia, né? Porque eu já tenho um histórico dentro da FEAC, então eu já conhecia. E aí, também, até para ser mais isenta, né, como a responsabilidade, a gente estipulou critérios, e aí a equipe da Água, além de fazer as visitas, foi fazendo a pontuação. Claro que a gente dialogou em alguns pontos, mas a decisão foi muito, muito isenta por parte da FEAC, assim, foi um comitê entre eles, para poder, né, assim, não ter nenhuma dúvida da idoneidade do processo. Inclusive, vamos falar um pouquinho da água. Eu vi que eu fiz uma pesquisa também, que vocês têm, inclusive, alguns, digamos, setores, Água Educação, Água Investe, Água Conecta, dentro desse projeto Água Social, que chegou há algum tempo aqui na nossa região. Fala um pouquinho para mim. É muito legal, né? Porque a água, ela trabalha baseada em 3 pilares, que no caso é o conhecimento, por isso que a gente tem várias temáticas de cursos e trilhas e tudo mais. Tem também o pilar do conhecimento, captação e conhecimento, educação, né? Conhecimento e captação, né? No caso, investimento. Então, a gente trabalha muito com a parte educacional, a parte de trilhas, de cursos, de entender o momento da organização, ou até do gestor mesmo, né? E fazer várias trilhas de conhecimento. A gente também trabalha com as conexões, né? Então, é justamente a trazer esses atores do ecossistema de impacto para falar, olha, então vamos trazer um ator de tal conexão de negócio de impacto, ou de organização, ou de instituto e fundação, trazer para uma aula, trazer para um bate-papo, e também com investimento, porque a Água já trabalhou no passado com rodadas de negócio.
Então, a gente já teve cases super legais de organizações passar por um processo e receber uma rodada de investimento. Então, realmente, são os 3 pilares da Água, né? Conhecimento, conexão e investimento. E aí, a gente desdobra, né? Nos projetos B2B, nos projetos B2C, com as organizações diretamente e com os alunos. Sim, quando a gente pensa, inclusive, eu dei uma olhada, olha, eles têm, inclusive, olha, empreendedorismo social, alavancando empreendedores para liderar a abundância, liderança para o impacto, desafios reais para a gestão com propósito, captação inteligente, alcance de alta performance em captação de recursos e a aceleração, tracionando as vendas com recorrência e sustentabilidade. Quando a gente fala em aceleração, a gente sempre pensa em startup. Como que é isso no terceiro setor? Mas essa que é o grande ponto de virada, vamos colocar assim, né? A Água Social, ela traz essa mentalidade nova, né? Então, como a gente comentou aqui, a gente precisa pensar como empresa, como negócio social. E a startup, ela tem uma mentalidade do tipo, vamos idealizar um produto, testar, errar, continuar, bora. Então, assim, essa questão, esse ciclo, né, de idealiza, testa, efetiva, errou, conserta, volta. A gente precisa dessa mentalidade, né? Então, assim, eu vejo muitas organizações que, eu tenho uma ideia aqui, eu não tenho investimento, não sei se vai dar certo, eu não tenho medo, equipe, né? eu tenho Medo de errar. O medo trava muito. E isso é em qualquer organização, né? Independente se é social ou não. E às vezes, vamos testar. Faz um protótipo, né? Obviamente, tem que tomar um cuidado, né? Sim. Tem erros que não dá para ter ali muito ali. Mapeia os riscos, né? Mapeia os riscos, que é essa mentalidade da startup. Então, assim, prototipa, idealiza, faz. O que pode melhorar? Avalia, né? E avaliar os resultados. Tipo, então, essa ideia vamos descartar ou vamos investir? Então, vamos melhorar tudo nisso. Então, essa questão que a Água Social também gosta de trazer para a mentalidade dentro das organizações sociais. Vamos testar, vamos... E aí, é o que tem o Alexandre Morim, que é o CEO, e tem o Alex Barbosa, que ele é o sócio também, né? Ele é cofundador. E o Alex Barbosa sempre fala, né? Eu não gosto de trabalhar com postinho de gasolina. Eu gosto de trabalhar com refinaria. E essa é uma mentalidade interessante do tipo, às vezes uma organização está fazendo evento e está fazendo rifa, coisas que às vezes demandam muito processo, demandam tempo, demandam recursos e não está dando certo. Então, vamos focar num projeto que dê a sustentabilidade, que rode melhor e que também impacte. Estratégia, né? Então, estratégia assim, até, estratégia. Então, isso que é o legal, né, dessa mentalidade, né, de focar em algo maior que traga mais retorno, de sustentabilidade interna e aumente o impacto. Que é aquela questão, assim como a gente escala um negócio, também tem como escalar o empreendedorismo social. Sem dúvida. Com todas essas estratégias, exponencializar, né? E depois da escala ele exponencializa. Exponencializa, né? Que esse é o foco principal. E quando a gente pensa em todo esse contexto, num projeto para daqui, vamos falar, médio prazo, a ideia é que outras organizações possam também, a partir dessa primeira experiência, né? Que vai ser uma primeira experiência, ter aí essa ampliação futuramente? Ai, com certeza. Eu acho que a gente tem aí um caminho que se abriu, né? Assim que a gente começa. Até a gente brinca que é um piloto, né? Sim. Mas a gente pensa que assim como elas, as duas vão poder se compartilhar entre elas, porque uma vai errar aqui e às vezes vão achar sinergias, putz, já errei aqui. Porque assim também, a gente fala sobre errar e consertar, mas se alguém já errou, vamos aprender com o erro dos outros também, sim, né? Sim. Faz parte do aprendizado você observar o erro do outro e falar, opa, e ir atrás e falar como ele acertou. Então, essas duas primeiras aí vão estar com a gente nesse piloto. A ideia é que para os próximos anos a gente abra mais vagas, consiga ver mais turmas, ver até, assim, mensurar os esforços envolvidos, os recursos financeiros, recursos de tempo, as dificuldades enfrentadas, para melhorar isso para as próximas e que outras organizações também vejam e falam, opa, olha que negócio legal, quero participar disso, quero articular lá e fazer acontecer na minha também. Então, aprender com o erro do outro também faz parte, né, do nosso processo de aprendizagem. Eu acho que vai ser bacana. Até porque o olhar focal é justamente isso. Ao final do projeto, a gente quer criar uma metodologia.
o que dá certo. Então, assim, a Água já tem uma grande expertise, né? Principalmente o Alexandre Amorim, ele já participou de várias organizações, de várias rodadas de negócio. Eu me encanto, assim, com ele. Eu acho que ele é um líder incrível, porque ele fala com tanta clareza, né? Então, e lá na Água tem vários gestores de projetos. Então, que nem ontem, foi reunião de gestores de projetos. Olha, como está seu projeto? Vamos fazer assim, assim, assado? Então, assim, essa troca é super importante. A Água Social, ela proporciona isso, né? Tem várias frentes, vários projetos, e um vai ajudando o outro. Então, a gente centraliza todo esse conhecimento, toda essa bagagem para construir esse plano. Por isso que a gente não quis trazer algo pronto. Vamos construir e criar isso, mapear, documentar e fazer uma metodologia. Por mais que a gente saiba que cada território vai ter sua particularidade, cada organização tem sua peculiaridade, a gente vai construir uma metodologia para replicar em outros projetos, outras organizações, outros territórios. Então, acho que isso é a grande virada de chave nesse projeto. E quem quiser conhecer mais, vamos deixar aqui o site da Água Social e também da FEAC. aguasocial.com.br, segue lá nas redes sociais, inclusive o Instagram, tem muitas dicas, muitos conteúdos gratuitos, tem nossa newsletter também da Água Social, só se cadastrar lá no site, toda semana tem uma novidade nova do setor de impacto, inclusive teve semana passada, se eu não me engano, um pocket, né? Foi um pedaço da trilha de captação de recursos, foi uma aula aberta, teve mais de 300 pessoas online assistindo, então assim, a gente detalhou muito o que a gente faz no curso inteiro, então assim, as pessoas saíram de lá justamente focadas em, nossa, ele trouxe toda a ideação, eu já posso aplicar amanhã para captar com uma empresa, por exemplo. Sim. Então, a gente faz muitas aulas abertas, que é interessante para todo mundo poder participar. E a FEAC? Bom, feac.org.br, lá todo mundo pode conhecer todo o trabalho que a FEAC faz aqui no município, todos os programas, a gente tem uma série de programas, a gente tem núcleos de especialidades, núcleo de inteligência, de comunicação, as redes sociais também estão abertas para as organizações também que têm interesse em fazer projetos com FEAC, sempre a gente recebe as perguntas, como eu faço para receber algum apoio da FEAC? A FEAC abre editais, abre chamamentos, tem lá no nosso site, tem nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook, estamos aí para conseguir colaborar aqui com o município, transformar vidas e exponencializar o impacto social positivo. Eu agradeço a participação de vocês, viu? E até uma próxima para a gente contar aqui o que está acontecendo nesse projeto tão lindo. E vai ter muita novidade, hein? A gente tem muita pode coisa. Voltar para falar bastante coisa. Ah, legal. Então, quando o projeto deem uma ligada aqui, a gente marca. Vamos trazer as organizações. Isso, vamos trazer legal. as organizações. Vamos trazer. Fazer a propaganda. Vai ter uma delas, propaganda, né? inclusive. Pode fazer uma lógico. propaganda aqui no município. Tá certo, então. A gente tá combinadíssimo. Olha, gente, lembrando que o Pod Impacto, ele é realizado aqui no Podcamp, que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campinas, realizado pela IMA, a Informática de Municípios Associados. E neste terceiro episódio, a gente conversou aqui, olha, com a Natália Garcia, que é a coordenadora do Programa Cidadania e Impacto Social da Fundação FEAC, e também com o Cadu Carlos Pinotti, gestor de projetos da Água Social. Até um próximo Pod Impacto.